Olá, alunos! Olá, pessoal do canal no YouTube. Esta será uma aula simulatória a respeito da sinopse e resumo. Nesta aula simulatória, que está sendo oferecida para o pessoal da disciplina de estágio 2 da UENF, em parceria com a UF, Universidade Federal Fluminense, será retratado brevemente para mostrar a vocês como que funciona uma aula no dia a dia do professor dentro de uma sala de aula. Em decorrência da Covid-19, essa aula não conterá com a presença de alunos e nem mesmo numa sala de aula física na rede pública. Aqui estou dentro da minha residência. Dessa forma, irei retratar com vocês a contextualização dessa aula de forma pedagógica para demonstrar a minha capacidade em ministrar um conteúdo diante de uma sala de aula. Para deixar registrado para o pessoal da UENF, meu nome é Nathan Daniel Valentim e eu deixo aqui esta aula que será uma simulação, onde iremos também usar como base a BNCC e outros recursos pedagógicos. Bora lá? Pois bem, pessoal, nesta videoaula iremos retratar um pouco sobre a sinopse e o resumo. São dois termos os quais se diferenciam, mas que podemos encarar como se fosse um sinônimo, pois possuem quase que as mesmas finalidades. A sinopse, lembrando que ela é usada em trabalhos acadêmicos, assim também para retratar elementos que estão em algum filme, seja lançamento ou não. A sinopse, ela se diferencia do resumo por qual motivo? Porque a sinopse era um pequeno resumo, enquanto que o resumo ele é pequeno também, mas é um texto mais elaborado, que contém mais elementos para explicar, descrever o filme, o enredo, a história. Deixarei aqui na tela para vocês me acompanharem uma pequena sinopse de um filme que se chama Histórias Cruzadas. I got a job today at the Jackson Journal. I'm to be a serious writer. Oh, Christ. I guess you'll do. Great. You can write my obituary. Charlotte Phelan, dead. Her daughter, still single. Aibileen, girls are pulling up and the table isn't set. Aibileen, you spilled something. Forgive me, Lord, but I'm gonna have to kill that woman, Aibileen. You know as well as I do. Every white house should have a separate bathroom for the colored help. Maybe we should just build you a bathroom outside, Haley. You said to write about what disturbs me. I'm listening. I was raised by a colored woman. I've seen how simple and how complex it... Esse filme foi lançado em 2011 nos Estados Unidos. Após a sinopse e o resumo, eu irei mostrar para vocês a diferença, para que dessa forma possam contextualizar o conteúdo que se encaixará perfeitamente na realidade do indivíduo, na realidade do ser humano dentro da sociedade. Vejamos então a sinopse. Nos anos 60, no Mississippi, Skate é uma garota da alta sociedade que retorna determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skate faz parte. Abel Clark, a empregada da melhor amiga da Skate, é a primeira a conceder uma entrevista. Apesar das críticas, Skate e Abby continuam trabalhando juntas e aos poucos conseguem novas adesões. Ou seja, nessa sinopse retratou um pequeno, digamos assim, um pequeno parecer do que acontecerá no filme. Vamos supor, por exemplo, que você vai comprar um livro nas lojas americanas, numa biblioteca, onde seja. Ao comprar o livro, qual é a primeira coisa que você faz? Não é ler a contracapa? Não é ler o verso desse livro para saber do que se retratará? Então, o que nós fazemos antes de comprar um livro é ler a contracapa,
porque nela estará resumido o que o leitor encontrará no livro. Tendo feito essa alusão, podemos perceber também que nos filmes, sejam eles brasileiros ou internacionais, é dessa mesma forma. Ao assistir um filme, você procurará antes ler a sinopse para entender de qual assunto que o filme vai tratar. E geralmente, grande parte dos filmes, eles são retirados de peças teatrais e também de livros. Para conseguir diferenciar a sinopse do resumo, irei ler para vocês aqui brevemente um resumo desse mesmo filme, Histórias Cruzadas, que foi aí lançado em 2011. Irá aparecer aqui na tela um pequeno estrofe desse resumo para que vocês consigam compreender e diferenciar o resumo da sinopse. Vamos lá então. O filme retrata a vida de várias mulheres negras americanas, empregadas domésticas de uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, em meio a uma época de intensa discriminação racial. O filme debate a questão do trabalho negro e o espaço que a mulher negra possuía na sociedade. A trama se desenvolve mostrando a atitude de uma jovem branca e rica em escrever um livro que conte a história dessas mulheres tão guerreiras e valentes e ao mesmo tempo tão despercebidas numa sociedade completamente racista e discriminatória, como era a sociedade norte-americana. Essas mulheres deixavam suas famílias, seus próprios filhos, para servir como babás e criar o filho das mulheres brancas e ricas da elite, retratando a desigualdade social e racial da época. Para concluir essa aula, pessoal, podemos perceber que a sinopse, assim como o resumo, se diferencia em poucos pontos. Quais seriam esses pontos, Nathan? A sinopse é um pequeno resumo, é o resumo dos resumos, digamos assim. É algo bem breve e objetivo, somente para que o telespectador possa ter uma noção do que irá ser exibido ao longo daquele filme, daquela trama. Já o resumo é mais detalhado, como podemos observar nessa leitura que fizemos. O resumo ele apresenta mais elementos. O resumo não somente conta alguns elementos, mas ele tem um início, o meio e o fim. É como se fosse um filme mesmo. Você vai assistir o filme, vai ter o início, o meio e o fim. O desenvolvimento dos personagens, da trama e o fim do filme. O resumo da mesma forma, ele mostra o desenvolvimento desse filme. Ou seja, é como se você fosse assistir o filme e escrever depois um pequeno resumo do que você pôde extrair ao longo da trama. Pois bem, pessoal, para concluir, qual seria aí a diferença entre a sinopse e o resumo? Essa será a atividade de hoje. Qual seria a diferença entre a sinopse e o conteúdo? Ah, Nathan, eu não sei qual seria. Claro que você sabe. Nós dissemos aqui ao longo dessa aula a diferença. Ou seja, qual será a diferença mínima da sinopse e do resumo? É que na sinopse será descrito brevemente em torno da teoria ou da história que a obra gira. Já o resumo enfatiza compreender todo o conteúdo. Então essa que é a diferença. Para embarcarmos um pouco na história que se retratou esse filme, que é Histórias Cruzadas, ele se retratou no interior do Mississippi, lá nos Estados Unidos, onde um grupo de mulheres empregadas sofriam com o descaso da segregação racial, as quais não poderiam frequentar o mesmo veículo público e, se viesse a frequentar, deveriam sentar nos fundos dos ônibus, do transporte coletivo. Os banheiros que essas empregadas negras utilizavam
não poderiam ser os mesmos banheiros que os seus patrões brancos. Ou seja, é uma segregação, era uma separação racial frenética, desenfreada, radical mesmo. Sendo que nesse mesmo período, o ativista negro, protestante, Martin Luther King, foi morto a tiros pelo simples fato de lutar pela causa social que era em defender os negros, uma sociedade justa, mais honesta e menos separatista. Então esse filme nos traz uma crítica acerca de uma sociedade, de uma segregação racial, acerca do preconceito que muitas das vezes você, como aluno negro, como aluno de periferia, como aluno pobre, sofre no dia a dia, aqui no Brasil e ainda mais no exterior. Então esse filme, ele nos traz uma perspectiva nova de uma sociedade a qual passa por diversas questões raciais, que é muito preocupante, apesar dos anos de luta social. Esse filme não é para retratar o vitimismo, não é. Esse filme é para retratar a violência que os povos negros sofreram ao longo da história, desde a escravidão até a abolição da escravidão. Pois, como sabemos, após a abolição da escravidão, muitos negros, principalmente aqui no Brasil, passaram por diversas dificuldades financeiras e com despreparo do Estado em ajudá-los a se inserir na sociedade, na elite branca. Então, pessoal, meus alunos que estão assistindo, essa atividade que vocês terão que realizar será um quiz online, onde terá algumas perguntas a respeito da sinopse e do resumo, onde também você encontrará outros exemplos de resumos e sinopses para poder compreender o conteúdo e contextualizar com a sua realidade. Fechado? Pois bem, essa foi a aula de hoje, preparada especialmente para a turma do estágio 2 da UENF e UF do CEDERJ, que é uma faculdade a qual é um consórcio que comporta todas as universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro. Eu espero que os tutores, que os coordenadores tenham amado essa aula, com uma didática simplista, com uma didática inovadora e ao mesmo tempo tradicional, que é o professor e o quadro, que é o professor e o aluno e a sua realidade e o meio que o cerca. Certinho? Muito obrigado e até a próxima, e que Deus possa abençoar todos vocês.